Um bom dia para todos, né? Bom dia para quem está ao vivo me acompanhando. Um bom dia para quem vai acompanhar essa live depois, né? No decorrer dessa manhã. E também um boa tarde, boa noite para quem vai ver a live na reprise ali no YouTube, né? Ou nos outros canais meus de rede social. Então sejam todos bem-vindos para a gente dar uma continuidade a essa série de vídeos, né? O segundo vídeo que está falando sobre ressignificar a presença do pai na nossa vida, na vida familiar, né? Angélica, dá uma olhadinha no áudio aí, parece que aqui tá chegando bem o áudio. Deixa eu ver aqui, deixa eu confrontar, ver aqui com a mãe que tá me ouvindo, se tá chegando bem o áudio. Deu certo, tá bom, que bom. É interessante, né, para quem tá me ouvindo, já no vídeo anterior, nós trabalhamos um pouquinho quando falta essa figura do pai ou a pessoa inconscientemente achou que ficou faltando essa presença do pai na vida, a ação do pai, né? O quanto que essa falta ocasionou também uma falta de tomada de decisão diante da vida, uma falta de coragem de enfrentar as outras pessoas que estavam ali do lado, né? O quanto foi prejudicial, então nós tratamos ali no vídeo número 1, né? O quanto a pessoa se sentia interrompida e com dificuldades até de solucionar os problemas com as outras pessoas, porque percebeu no inconsciente dela essa falta da figura paterna e essa falta da ação dele, né? Já que o pai, ele é ação, ele é coragem, ele é movimento, né? Ele mostra o mundo para a pessoa, segundo Bert Hellinger. E então, o quanto a vida dessa pessoa ficou travada por uma percepção interna e inconsciente que o pai deveria ter agido numa situação e não agiu. Então, esse foi o vídeo número 1, né, da nossa série de 3 vídeos, né, falando sobre a figura do pai, ressignificando essa figura. Para quem vai me ouvir depois ou para quem vai entrar daqui a pouco na live, né, e não viu o vídeo número 1, ou me pede no direct, né, ou ele já está disponível no YouTube, no meu canal. Pode também estar revendo, né, que são pontos assim bem interessantes. Várias pessoas têm me dado feedback dizendo que conseguiram se situar e localizar uma situação bem pontual na sua vida. E hoje nós vamos falar o contrário dessa atitude, né? Hoje nós vamos falar da atitude das pessoas, daquela pessoa que, pelo contrário, sempre teve muito presente essa figura do pai, né? Então, o primeiro vídeo da série fala da ausência do pai, né? Tudo isso que eu estou falando é uma percepção inconsciente, tá? Não é uma percepção, não é que necessariamente fisicamente o pai esteve muito presente ou muito ausente, mas a pessoa que percebeu isso na vida dela, né? Então pode ser que um pai que sempre esteve presente no inconsciente da pessoa por alguma situação lá que aconteceu, que ela percebeu assim, ele esteve ausente, né? E isso tá tudo bem, porque cada um de nós tem uma percepção diferente do que está no nosso inconsciente. Então, seja bem-vindo, Bruno, participando aqui conosco da live. E isso vai trazer para nós, como eu já falava anteriormente, uma visão, uma percepção e não só isso, uma atitude diante da vida, né? Porque como eu vejo a vida, é como depois eu vou direcionar todas as minhas ações e vou me posicionar diante dela. Então, isso é muito importante nós percebermos. Não depende do outro, mas depende daquela percepção que eu tive. Então, hoje nós vamos falar dessa situação quando a menina
ela tem um amor que nós podemos dizer como Bert, um amor cego pelo pai. E isso nos primeiros anos da infância, isso é muito normal, faz parte da fase de desenvolvimento da criança, onde a criança tem como primeiro amor os pais, né? É o primeiro referencial da criança, porque a criança ela está ainda naquele seio, né, da família, naquele seio de proteção. Então, os primeiros amores que ela consegue identificar nessa relação contrária é o pai para as meninas e a mãe para os meninos. E a partir disso, até... Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. A partir disso, até os 7 anos, né, é muito normal no desenvolvimento da criança. Nada contrário e nenhum problema. Porém, quando acontece, né, dessa visão se perdurar ainda na fase adulta, então começam a surgir as dificuldades, né? E a dificuldade maior que se encontra é, por exemplo, que o pai, ele começa a ser, então, o único amor da vida, né, daquela filha, né? Marcela, seja bem-vinda. O que significa isso, o único amor, né? É muito interessante porque, como eu disse para vocês, é um comportamento, uma atitude interna, isso não é percebido. Então, já toda a sociedade, a cultura, ela traz para nós o pai herói, né? Que já é uma noção que amanhã eu vou trabalhar um pouquinho esse mito do pai herói também, que se tem como cultura. Nós culturalmente, e tanto é que vocês podem perceber de hoje para frente, as propagandas que virão dizendo a respeito do Dia do Pai, elas trazem isso de fundo, né? O pai herói. Então, já cresce nessa cultura, como eu já mencionei também, né, no primeiro vídeo da série. E depois a menina vai aumentando cada vez mais essa cultura. Por quê? O primeiro exemplo de homem, o primeiro exemplo no sentido de dizer, o primeiro exemplar que ela teve de figura masculina foi o pai. E isso, então, se ela não tem aquele rompimento saudável, né, que se diz que deve ter, por exemplo, quando ela começa a crescer um pouco mais, entendendo que o pai dela é, na verdade, o marido da mãe, ela começa, então, a levar essa projeção de que ela tem que fazer tudo pelo pai, porque o pai é muito bom, porque o pai é um amor infinito, e ela inconscientemente ela segue o pai. O que é esse inconsciente que segue o pai? Ela toma posicionamentos e atitudes conforme as atitudes e o posicionamento do pai que ele tem na vida, né? Então nós vimos ali no primeiro vídeo quando falava da falta do pai, da ausência também naquele caso, a cliente tomou um posicionamento de atitude igual a do pai. E nesse segundo caso aqui, nós vamos ver um posicionamento afetivo em relação aos relacionamentos também igual. Então, por exemplo, é muito difícil que essa filha, que tem essa figura paterna em grau muito elevado, esse amor muito grande pelo pai, que ela consiga estabelecer laços de relacionamentos com outros homens, né? Ou ela estabelece esses laços e esses laços eles acabam se dissolvendo, tem alguma dificuldade, ou pode ser até que venha a sofrer muitas traições. Por quê? Ela ainda não se desligou daquele primeiro núcleo familiar no qual o seu pai inconscientemente ainda é o seu amor, né? E aqui muitas pessoas às vezes começam no julgamento para dizer, mas isso é pecado, isso perante a lei não pode existir,
isso é aquilo, mas aqui não cabe o âmbito do julgamento. Por quê? Porque é uma atitude inconsciente. A pessoa, ela não identifica que ela está tão identificada com o pai que muitas vezes ela já tomou o lugar da mãe por querer ser mais vista, mais quista, mais amada pelo pai. Porque ela se acha uma mulher muito importante para ele, visto que ele é o amor da vida dela, né? E ela não consegue perceber que dizer e ter conscientemente isso dentro, inconscientemente isso dentro dela, afasta os outros homens. Por quê? Se o pai é esse amor tão grandioso, os outros homens não conseguem chegar, não conseguem suprir aquela carga emocional que o pai está dando, né? E muitas vezes ela procura homens que sejam exatamente como o pai no seu inconsciente em todos os sentidos, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto de dificuldade, negativo, coisas que não tenham, né, não está agregando nem na vida da sua primeira família, né, na vida do pai e da mãe, e não vão agregar na sua. Então a gente consegue perceber que ela começa a repetir um padrão de relacionamento mais ou menos igual ao padrão que a sua família antiga vivia, né, o pai e a mãe, ou até um padrão de viver, de comportamento, de relacionamento que ela vivia, né, que o pai vive na atualidade. Então, muitas vezes, o pai não consegue ter relacionamentos estáveis, não consegue, às vezes, se separou da mãe e não consegue manter o namoro com outra mulher, não consegue ter um casamento estável, né? É sempre perdido nas relações. E essa pessoa, essa moça, essa jovem, ela vai seguir o mesmo padrão do que o pai. Por quê? Porque ela está muito alinhada ao pai. Ela está muito identificada com o pai no seu inconsciente. Então, como eu amo muito o meu pai, eu faço como ele, né? Então, o Bert, ele fala assim, aquelas frases que tem no nosso inconsciente. Eu sigo você. Sérgio, seja bem-vindo. Eu sigo você inconscientemente. Sigo e faço como você. Porque no meu inconsciente eu não posso decepcionar aquele a quem eu amo tanto. E isso então vai trazendo inúmeras dificuldades, porque uma das dificuldades é que mesmo sem saber, ela trazendo essa concepção no inconsciente, ela julga e recrimina a mãe, né? Porque a mãe nunca é suficientemente boa, porque ela não está à altura do pai, né? Quem é que está à altura do pai? Essa filha. Ela é a mulher que está à altura do pai. Às vezes pode ter acontecido algum fator, né, que trouxe essa dificuldade entre esse triângulo, né, que se formou ali de amor entre pai, mãe e a filha se colocou no meio, né? Às vezes pode ser que o pai tenha já vindo de uma segunda relação, as brigas contínuas, alguma coisa aconteceu. Que quando a gente traz isso numa linguagem e num sistema de constelação familiar, a gente consegue perceber lá no fundo o que ocasionou essa mágoa e talvez esse posicionamento também da filha. Vão se criando essas situações. E aí, como que essas situações elas começam a vir à tona, começam a vir na percepção da pessoa que algo não está dando certo, né? Em primeiro lugar, essa mulher começa a perceber que ela não tem uma relação muito amigável com a mãe. É um dos primeiros sintomas, né? Ela
como diria, ela tem uma rivalidade velada entre ela e a mãe, que ela não consegue perceber, mas ela sempre se coloca à defesa do seu pai, né? É um dos primeiros sinais. Outra coisa muito interessante é esse fato, por exemplo, de não conseguir ter relacionamentos estáveis, né? Então, às vezes começa um relacionamento e já logo termina, ou o relacionamento estava indo muito bem e aí a pessoa começa a ter alguns problemas e já termina esse relacionamento. E alguns outros relacionamentos, mesmo quando essa pessoa está bem ou começa um relacionamento, a própria figura paterna, né? O pai vem e dá alguma opinião e fala sobre o relacionamento e a filha prontamente, às vezes sem conversar com o namorado, ela termina a relação. Por quê? Porque a voz do pai, lá no inconsciente dela, é muito mais forte, né? Os relacionamentos não estão à altura daquele primeiro amor, que é o amor do pai. Então acontece esse fato, eu não consigo me conectar com outro homem que seja diferente do meu pai, ou eu não consigo achar um homem que esteja à altura daquilo que é o meu pai. Ou, por exemplo, há uma fala que o pai teve para com ela durante toda a vida, aconselhando que tipo de vida essa filha deveria ter, ela não consegue se desligar daquela fala inconsciente para formar uma outra crença, né, uma outra situação. Então, muitas vezes nós vemos, às vezes, mulheres que não conseguem se desligar do núcleo familiar, né, do primeiro núcleo familiar, para deixar, inclusive, a casa, a cidade onde mora e morar numa outra cidade, num outro lugar, junto com o marido. Por quê? Porque para ela vai ser uma traição muito grande abandonar o pai, a mãe, né? E seguir para uma outra cidade, tendo uma vida com o marido. Ela se sente muito só, ela não se sente praticamente acolhida, não tem essa disposição de quebrar esse vínculo, né? Então ela está sempre alinhada. E quando tem a problemática familiar que ela mesma coloca, onde ela tem que escolher entre deixar, né, ali no caso do exemplo da mudança, ir com o marido, formar para novas possibilidades de emprego, tanto para ele, às vezes, quanto para ela, e ficar longe da família, ficar longe dos conselhos do pai, ela não consegue, né? Então aí se vem as dificuldades do relacionamento a dois, onde o marido não consegue ter voz ativa, o namorado não consegue ter voz ativa, mas quem tem grande voz ativa na vida dela é o pai, né? Então ela não consegue fazer esse passo, que é um passo normal de ruptura, que deveria ter acontecido já na infância, mas que por um fator ou outro, né, acontecido ali no seio familiar, essa ruptura não houve. Então ela continua levando essa relação inconsciente de amor ao pai para o resto da vida, né? Então não consegue ter relacionamentos consistentes. E é muito interessante, eu quero trazer um exemplo também, né, de partilha, de trabalho com a constelação, né, que eu trouxe nas terapias, quando, por exemplo, mesmo se a cliente já havia identificado que ela estava muito alinhada com o seu pai, que ela seguia o pai em vários comportamentos, que ela defendia o pai acima de tudo, né? Muitas vezes ela colocava assim para mim: eu não sei nem por que eu pego a defesa do meu pai. Às vezes eu não dou nem vez e nem voz para ele se defender diante da minha mãe. Quando tem uma situação difícil entre os dois, eu mesma já respondi por ele. Parece que ele precisa de uma advogada, parece que parece que dentro de mim assim, meu pai é tão injustiçado que eu tomo
às vezes dele, né? E isso também acontece muito quando às vezes a mãe é muito taxativa, falando para a filha situações muito pontuais a respeito do pai, pontuando muitos defeitos, muitas dificuldades, né? A filha inconscientemente toma esse lugar. E essa cliente dizia isso. Eu não sei porquê, é como se meu pai precisasse de uma advogada de defesa. Eu tomo sempre a vez dele. E ela já havia identificado, puxa, eu preciso ver a família como ela realmente é, né? O meu pai lá no canto dele, a minha mãe no canto dela, meu pai com a minha mãe que tem problemas entre eles, mas que são deles, não são meus como filha, ainda mais agora que sou adulta, né? E agora eu compreendo que eu não preciso me intrometer no meio deles. Eles são grandes, eles se decidem, né? Que é uma frase que a gente ouve muito quando é criança também. Deixa essas coisas, que isso aqui é coisa de gente grande, a gente não deve se meter no meio, né? Para dizer, o Bert fala que os nossos pais, eles são grandes na constelação. Grandes por quê? Porque eles nos deram o dom da vida. Se eles receberam essa dádiva de dar o dom da vida, é porque eles têm um lugar importante e especial na família. E porque eles têm a força necessária também para passar adiante esse dom da vida. E também tem a força necessária para resolver os problemas que existem na família e para resolver os problemas que existem no relacionamento dos dois também. Então, os filhos não é o lugar deles a solução dos problemas. O que muitas vezes nas famílias isso não existe um certo discernimento, um certo cuidado de dizer o nosso relacionamento entre nós dois, os filhos deles é a outra parte, eles não têm que resolver aquilo que é nosso. O que acontece, principalmente numa separação, né, quando as crianças são adolescentes e até quando estão pequenos, o filho vira moeda de troca, né? Então o filho acaba sendo aquele depositário das lástimas, seja da mãe que do pai, ou o motivo, o pivô da briga dos dois. Então ele se posiciona, ele toma, geralmente, né? Bert fala que ele toma o lugar de quem foi excluído. E ali no caso, né, da situação que eu estou trazendo em relação à filha, o excluído foi o pai. Tudo isso dinâmica inconsciente interna, tá? Mesmo que o pai ainda estivesse dentro de casa, ninguém excluiu, foi tratar, mas inconsciente a filha percebeu que o pai está sendo excluído pela mãe. E dentro dessa dinâmica, como que essa filha vai deixar excluir alguém que é o grande amor da vida dela? Não dá, né? Então, essa cliente, ela já percebia toda essa dinâmica interna que estava dentro dela. E pôde dar inúmeros passos por essa percepção. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha tanto amor assim pelo meu pai, que eu praticamente o defendia, que deixei minha mãe de lado, que eu peguei o lugar da minha mãe na casa, porque eu decidia no lugar dela as coisas, né? E ela já fazia um movimento de correção quando ela percebeu essa situação toda na constelação. E ela começou então um grande movimento de mudança na sua vida, de direcionamento, inclusive em relação ao seu namoro. Porém, num certo momento, ela também conseguiu trazer à tona que, embora ela já fizesse todo esse movimento de mudança, né, significativa, ela ainda trazia inconscientemente uma voz do pai dizendo que para que um casamento fosse bom, que o casamento fosse assertivo, a jovem deveria se casar só depois dos 40 anos de idade, que era quando já tivesse uma profissão,
tivesse um bom conhecimento intelectual, tivesse uma boa renda. Então ela começou a perceber que, embora ela ainda não tivesse essa idade, parece que lá no fundo ela se sabotava. Quando estava dando certo o casamento, ou o relacionamento, né, no caso, o namoro, ela arrumava algum pretexto, alguma dificuldade que surgia, né? O namorado até tinha dito, parece que você arruma dificuldade para causar brigas e para terminar o namoro. Então o namoro já tinha tido diversos términos e retornos, e essa pessoa ela continuava nessa dinâmica interna, né, de terminar. E ela mesma começou a perceber. Então o namorado já havia trazido essa frase diversas vezes. E nessa vez ela começa então a se atentar, como ela já estava num exercício dinâmico e sistêmico de mudança de padrão, de percepção, ela então começou a se questionar. Será que realmente lá no meu profundo eu não provoco uma quebra porque para agradar aquilo que inconscientemente ficou da fala do meu pai, eu devo me casar só depois dos 40 e eu ainda não tenho 40 anos, então tudo aquilo que está acontecendo antes dos 40 anos, eu bloqueio, mesmo se são pessoas que são legais, são rapazes que eu me relacionei, né, que segundo aquilo que eles vivenciaram comigo, eram pessoas de grandes valores, pessoas que agregaram muito na minha vida, mas parece que eu não consigo, parece que dentro de mim existe uma traição, né? Então quem tem esse alinhamento muito grande, essa conexão muito grande com o pai, mais do que um alinhamento, uma conexão muito grande com o pai, esse amor, né? Ela não consegue se desligar, porque no inconsciente dela está traindo o pai. E ela então começa a perceber e fala, não, mas eu já não faz mais sentido trair, porque agora eu consigo perceber que o meu pai, ele é marido da minha mãe, ou ex-marido, mas ele é alguém o qual me deu a vida e eu, então agora consigo entender, eu consigo me posicionar. E a partir daí, então, a pessoa tem um novo panorama, né? Eu agora posso fazer escolhas. Eu me sinto desligada. Eu começo a perceber que eu não traio quem eu não tenho um relacionamento. Meu pai, eu estou abaixo dele. Eu sou filha. Eu recebo a vida, eu agradeço pela vida, mas eu deixo meu pai e vou fazer um encontro, manter um relacionamento com uma outra pessoa, com um homem que necessariamente não precisa ter as características do meu pai, não precisa ter nem características físicas semelhantes, características de trabalho, características emocionais, espirituais semelhantes. Não precisa também ter os mesmos vícios, as mesmas dificuldades que meu pai traz na vida, né? É muito interessante a gente verificando a dinâmica familiar. Algumas até o marido tem não só a mesma profissão do pai, mas tem as mesmas dificuldades que o pai tinha. Então é muito normal as mulheres que têm essa conexão interior com o pai, que já sofriam na família porque o pai às vezes bebia e fazia toda a família sofrer, e elas formam uma nova família, mas ela vai escolher quem? Ela vai escolher o marido também que bebe, que vai fazê-la sofrer também. Por quê? Porque isso fica muito forte para ela, né? Ela tem que corresponder a essa imagem interna. Com essa mudança de atitude e esse posicionamento de estar no lugar certo, na hora certa, né? Com essa pessoa que ela consegue entender, pai,
a mãe e ela pequena como filha, ela consegue ter um movimento de liberdade. Não, agora eu posso me relacionar com uma pessoa diferente, que vai agregar na minha vida e que eu e ele vamos resolver qual é o tipo de vida é boa para nós e que tipo de relacionamento nós podemos construir, né, a partir de agora. Porque eu deixo meu pai solucionar os problemas dele, seja com minha mãe, ou se já são separados, seja lá com quem for. Por quê? Eu reconheço que ele é meu pai, ele é grande, ele é acima de mim, ele tem possibilidades. Inclusive, se ele tiver vícios, ele também tem a possibilidade de sanar esses vícios. Ele só não vai sanar os vícios que ele tem se ele não quiser, mas aí a responsabilidade é dele. Não é responsabilidade minha de estar, né, pegando todas as dores dele. E também agora que eu sou adulta, eu tenho condições de saber se é o momento apropriado, né, de assumir um compromisso, como é o casamento, como é viver a dois, né, escolher uma pessoa que seja completamente diferente, ou inclusive ir morar numa outra cidade com essa pessoa, estabelecer uma família diferenciada daquela família que foi o primeiro núcleo, né? Então eu honro e respeito o meu pai, a minha família de início, mas hoje eu faço diferente, né? Quando essa cliente conseguiu ter esse posicionamento, e por que eu trago o exemplo de uma cliente específico? Porque é uma forma concreta de traduzir aquilo que o Bert Hellinger chama de a filhinha do papai, né? É o termo que ele dá. Que, na verdade, se a gente lê como literatura, a gente pode achar até exagero, né? Porém, a gente verificando na nossa vida cotidiana, com os nossos conhecidos, na nossa família, nós vamos ver que é um fenômeno inconsciente que acontece muito. E continua acontecendo, por quê? Porque ele não vem para o nosso consciente. Eu não consigo mudar aquilo que eu não sei o que mudar, né? Então, por isso precisa trazer à tona. Quando eu trago para o consciente, eu consigo jogar luzes naquilo que está acontecendo. E quando eu jogo luzes naquilo que está acontecendo, eu posso decidir se eu quero que continue acontecendo da mesma forma ou se eu quero que aconteça de uma forma diferenciada. Por quê? Porque vai ser bom para mim e vai ser bom também para a vida daquele que eu estava espelhando, que eu estava conectada, que eu admirava e que às vezes eu me intrometia lá no meio querendo solucionar, né? Existem relatos, por exemplo, que as próprias filhas tomaram a decisão pelo casal que eles tinham que se separar. Então, a mãe não tinha tomado aquela decisão ainda, o pai também não tinha tomado aquela decisão, mas a filha tomou a decisão pelos dois. E anos mais tarde, os pais se encontravam mal porque não foi uma decisão deles, né? Mas deixaram aquela filha que já estava no lugar da mãe, na família, tomar essa decisão por eles. A partir do momento que se toma essa consciência, essa filha vai viver a vida dela, tomando as decisões dela com o namorado, com o noivo, com o marido, né? E deixando com que o pai, a mãe tomem as decisões deles. Tá tudo bem. Se o pai quer voltar com a mãe, se o pai está separado, tem outra pessoa, se o pai quer ficar sozinho, se o pai bebe e não quer se tratar, tá tudo bem. É uma escolha que ele fez para ele e que ela não precisa fazer para ela, né? Escolhendo um outro homem que vá fazer a mesma situação do pai. Então, essa cliente que eu acompanhei na terapia, ela conseguiu fazer esse movimento, né? Então, um movimento, em primeiro lugar, de ver o que estava acontecendo na sua dinâmica interna. Depois, um segundo movimento de já começar a se distanciar, realmente diferenciar. Meu pai e minha mãe são meu pai e minha mãe,
eles resolvem os problemas deles. Os problemas dos dois são deles, não são dos filhos. E um terceiro movimento. Agora eu estou num relacionamento onde eu tenho que me direcionar para ele e onde eu tenho que decidir junto com ele qual é o nosso futuro daqui para frente, né? A família nos ajuda, às vezes dá um conselho, outro, mas nós dois agora estamos pretendendo formar uma família e nos encaminharmos para essa família. Então, é muito importante perceber que cada coisa tem que estar no seu lugar. E quando a gente fala ressignificar o amor desse pai, é deixar o pai ser realmente pai, né? É nos desligar, em primeiro lugar, das imagens internas que nós fizemos dele. Então, na live número 1, a imagem de que ele não está presente, que ele não me auxiliou, e por isso eu crio uma relação de dificuldade com os outros e uma relação de falta, porque eu sinto que faltou esse auxílio dele. Deixar de lado uma situação de que ele é o homem da minha vida, é o meu amor, e eu não posso escolher uma outra pessoa diferente dele, né? Mas começar a ter uma relação real, que realmente ele é meu pai, marido da minha mãe, ou é o meu pai, aquele homem que junto com a minha mãe deram a vida para mim. Porque às vezes também o pai, ele não é aquele que necessariamente foi casado com a minha mãe, existem diversos tipos de relação, né? Mas saber que o pai é aquele homem que me deu a vida e colocá-lo, deixar. Então, ressignificar essa relação com o pai é fazer com que ela seja o mais verdadeira possível. Para quê? Para que, em primeiro lugar, o filho e a filha que consegue ressignificar isso, ela deve se colocar no lugar dela e o pai no lugar dele, e posteriormente, quando houver os seus filhos, né, na família, direcionar. Então, a filha para que venha para a mãe, né? Fazendo essa companhia da mãe, fazendo coisas com a mãe, aprendendo coisas com a mãe, né? Se direcionando, se identificando com a mãe. E, é claro, direcionando o menino para fazer as mesmas coisas lá com o pai, direcionar o filho para o pai, ver a importância que esse pai tem diante do filho. Isso, então, vai cada um no seu lugar, a liberdade e o respeito vão fluir na família, né? Então, a filha não cobra tanto do pai, não cobra tanto da mãe, os pais não se sentem cobrados e se sentem livres e à vontade de seguirem a vida deles. E aí, então, a vida pode dar continuidade e fluidez, né? Tanto na parte dos relacionamentos, quanto na parte também do desenvolvimento pessoal e nas relações financeiras também. Então, isso tudo é um agregado de coisas que faz com que a vida da família se torne mais leve, porque nela não existe cobrança. Existe cada um posicionado no seu lugar, assim como é, né, o lugar aí da constelação, que é a constelação, a proposta da constelação, né, de colocar cada um no seu devido lugar. Para quê? Para viver a sua própria missão, né? Não dá para eu viver a minha missão sendo que eu estou vivendo a missão lá do meu pai ou da minha mãe, que é a missão deles, não é minha. E não dá para os filhos, né, que vêm depois de um relacionamento, também que eu possa passar e colocar a minha missão em cima deles. Por quê? Porque cada um de nós já tem a sua missão determinada no mundo. Então, essa partilha que eu gostaria de ter, né, passado, que eu passei para vocês, e trazendo um pouco, amanhã nós vamos trabalhar essa figura do pai super-herói, que é a figura cultural que nós vemos que é passado para nós, né? E mesmo se não foi passado,
mas que lá no inconsciente muitas vezes a gente, né, a gente está buscando ainda. Então, o quanto que essa figura do super-herói, ela contribui e ela às vezes, né, prejudica o nosso relacionamento real também dentro da família. Então, muita gratidão para quem estava me acompanhando até agora. Eu peço que vocês compartilhem, né, essa live com mais pessoas. Né? Muitas pessoas não conhecem essa dinâmica interna e que possam, né, se ficou alguma dúvida, me chamem, me mandem aí um direct. O pessoal que vai me ouvir depois também no YouTube pode deixar um recado para mim, né? E um excelente dia para vocês.